Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu decidi gravar esse vídeo aqui, acredito que vai ser um vídeo rápido, só para demonstrar a minha opinião sobre um assunto que foi tratado na live de um pastor adventista. Eu fiz alguns comentários, mas infelizmente as palavras, os caracteres são muito limitados nos comentários e não tem como você manter um diálogo, né? Torna-se somente um monólogo, porque ele fala e o pouco que a gente consegue interagir por meio do chat não dá para esclarecer tão bem as ideias. A live em si foi sobre a questão do sábado, domingo, qual é o dia do Senhor. E ele estava reagindo a um vídeo de um diácono, eu acho, da Igreja Católica, onde ele defende que o domingo é o dia do Senhor. E aí o Thomas ele se contrapôs, porque ele obviamente é adventista do sétimo dia, e começou a contra-argumentar a alguns levantamentos, alguns apontamentos desse diácono. E uma das questões que ele levantou foi com respeito a Didaquê, né? A Didaquê, ela no capítulo 14, no primeiro verso, ela afirma, tem aqui, eu vou ler na íntegra que diz o texto. O título é Preceito Dominical. E o texto diz assim: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecei, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Então, o diácono apresentou esse texto da Didaquê, que é talvez uma das primeiras confissões, ou um dos primeiros catecismos da igreja cristã, que é datado aí do primeiro século. A gente não tem a certeza da data exata em que esse documento ele foi escrito, mas é um documento do primeiro século, onde afirma claramente que o primeiro dia da semana era chamado de o dia do Senhor, e que os cristãos se reuniam nesse dia para adorar, inclusive para partir o pão, que é uma expressão comumente utilizada no Novo Testamento para se referir à ceia do Senhor, ao sacramento da ceia do Senhor. E qual a minha questão aqui? Em primeiro lugar, o Thomas, como é de se esperar, ele ia se contrapor a esse pensamento e tentar defender a ideia de que o sábado é que seria o dia do Senhor. E aí ele apresentou algumas argumentações que são comuns aos adventistas, as quais não adianta, por mais que você contra-argumente, ele não vai entender. Não vai, obviamente, convencer o outro do contrário, nem nós vamos convencê-lo, nem ele a nós. Mas há um comentário dele que me soou muito estranho, além de tudo que um adventista fala, que foi com respeito ao texto de Atos, capítulo 20, e o versículo 7. E aí eu vou fazer a leitura do texto e vou explicar qual a minha questão aqui. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, segundo o Thomas, esse dia aqui seria o sábado e não o domingo. Mas observem, por que ele pensa dessa forma? Porque na cabeça dele, Lucas está utilizando aqui a forma hebraísta de contar os dias,
pensando que para um judeu o dia começa no pôr do sol de um dia e ele termina no pôr do sol do outro dia. Então, por exemplo, o domingo começaria no pôr do sol do sábado e terminaria no pôr do sol do domingo propriamente dito. Então, o dia ele dura do pôr do sol ao pôr do sol, porque o calendário judaico é um calendário lunar. Então, vamos lá. Isso estaria certo se eu considerasse que Lucas era um judeu, coisa que Lucas não é. Lucas, ele é um gentio, que quando você estuda o texto bíblico, uma exegese básica, um estudo bíblico indutivo, você tem que fazer algumas perguntas ao texto, esperar que o próprio texto ele lhe responda. E uma pergunta básica é: quem escreveu o texto? A primeira pergunta básica ao fazer um estudo bíblico indutivo é: quem escreveu? Quem é o autor desse documento? O autor do documento é o evangelista Lucas. E a pergunta é: Lucas era judeu ou grego? Parece uma besteira, mas se ele era judeu ou grego, isso vai interferir no modo pelo qual ele vai escrever, porque sendo ele de uma cultura hebraica ou hebreia ou de uma cultura grega, ele tem um conjunto de concepções e um conjunto cultural que vão influenciar a forma como ele escreve. Um bom exemplo disso é quando você pega o livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito por João. João era um judeu. Então você encontra nos escritos de João muitos hebraísmos pelo fato de que João ele não tem como se livrar de toda uma carga cultural que ele recebeu durante toda a sua vida, e ele utiliza ou ele demonstra essa carga cultural por meio daquilo que ele escreve. Então, esse é um dos motivos pelo qual, por exemplo, eu interpreto Apocalipse com um viés amilenista, pensando na ideia de recapitulação nas coisas que João fala. Por quê? Porque ele escreve como um hebreu, e da prática dos hebreus utilizarem os paralelismos para expressarem ideias. Tá certo? Então, quando você sabe quem é o autor e você sabe qual o tipo de mente ou tipo de cultura que ele recebeu, a carga cultural que ele tinha durante toda a sua vida, você tem que considerar isso na medida em que você interpreta aquilo que ele escreveu. Ou seja, eu advogo que Lucas, ao se referir ao primeiro dia da semana, ele está falando de fato do domingo como o domingo já vigente, a noite do domingo para a segunda e não a noite do sábado para o domingo. E aí algumas coisas devem ser pontuadas ainda para que isso faça sentido. Primeiro, Lucas é um gentio, ou seja, Lucas ele tem uma mentalidade grega. Em segundo lugar, Lucas escreve para um gentio, ele escreve para alguém que tem uma mentalidade grega. Vejam o versículo 1 novamente do capítulo 1 de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Agora vamos lá para o Evangelho de Lucas. O que é que Lucas fala, ou para quem Lucas escreve segundo o seu primeiro escrito lá no Evangelho. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição
em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas, ele está falando daquilo que, não só daquilo que ele viu, como aqui em Atos, por exemplo, mas também relatando aquilo que os outros que foram testemunha ocular, para que, reunindo todas essas informações, ele envie para uma pessoa específica, para um homem chamado Teófilo, que havia sido convertido ao cristianismo e a quem Lucas ele tinha interesse em endereçar essas informações. Teófilo é um gentio de língua grega e de cultura grega. Não faz o mínimo sentido Lucas escrever uma narrativa, como é o caso de Atos, contando a respeito do que havia ocorrido e o que, no caso aqui, em uma situação em que ele foi testemunha ocular, não foi uma coisa que ele ouviu, ele estava presente. Isso pode ser observado. Vamos lá novamente para o capítulo 20. Capítulo 20, ele diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Ou seja, aqui ele se inclui como quem estava na ocasião. Ele não é só um espectador de um relato que alguém está dando, mas ele estava presente, presenciou aquilo ali que aconteceu. Então Lucas, ele está falando a um grego e faz todo sentido que ele use uma linha de raciocínio, um pensamento grego, para se referir ao dia de domingo como sendo de fato o dia de domingo, especificamente aqui a noite de domingo. Há uma outra questão que faz com que isso seja plausível, não só plausível, mas de fato verdadeiro. São alguns advérbios que o Lucas ele usa aqui. Observem que ele diz: primeiro, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A ideia de partir o pão, embora o Thomas ele tenha falado desdenhosamente, chamado de juntar as panelas, referindo-se ao comunhão, ao ato de comunhão, sem considerar que no Novo Testamento as comunidades se reuniam ali para partir o pão e havia de fato uma refeição que ficou conhecida na igreja como a festa ágape ou a festa do amor, em que eles se reuniam de fato para banquetear, para se alimentarem juntos, e que em algum momento desse banquete ocorria o sacramento da ceia do Senhor. Mas o fato é que Lucas ele vai dizer que eles estavam reunidos com um fim, ou seja, com um propósito de partir o pão. E Paulo, e observem aqui, Paulo, e aí ele coloca em aposto, que devia seguir viagem no dia imediato. Esse aposto é um aposto explicativo que traz a razão pela qual Paulo ele fez uma coisa seguinte. E que coisa foi essa que Paulo fez? Ele exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. É só você pegar e inverter. Faz a pergunta: por que Paulo prolongou o discurso até a meia-noite? Porque Paulo iria partir no outro dia de manhã ou no dia seguinte. Então, por uma questão lógica, não faz sentido pensar que esse domingo aqui, ou esse primeiro dia aqui, era o sábado à noite, ou depois do pôr do sol, no sábado, porque Paulo ele esticou o discurso por partir no dia seguinte. O dia seguinte, ou o dia posterior ao domingo, é a segunda-feira, ou o segundo dia da semana. Então, não há lógica alguma nessa ideia de que a sexta, no caso, o domingo ali, seria a entrada da noite após o pôr do sol do sábado, caminhando para o domingo, porque Paulo certamente teria um domingo inteirinho para discursar com esses irmãos, explicar muitas coisas a eles, mas ele não. Ele tem que esticar o seu argumento, esticar a sua exortação até a meia-noite, que é um outro marcador de tempo que Lucas usa aqui. Por quê? Porque no outro dia cedo, no dia seguinte, não no mesmo dia, ele iria viajar. Perdão, só no Semac.
No versículo 7, comentando o capítulo 20 de Atos, ele diz assim: Lucas, uma testemunha ocular, fornece quase que uma cronologia diária dos acontecimentos que ocorreram durante a viagem de Paulo de Filipos para Jerusalém. No verso 6, ele registra que a viagem para Troade durou 5 dias e que Paulo ali permaneceu outros 7. Nesse versículo, Lucas é igualmente preciso. Ele relata que no primeiro dia da semana, Paulo assistiu ao culto numa igreja local. No dia seguinte, ele deveria deixar Troade. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, essa é a primeira referência ao culto de domingo no Novo Testamento. Os cristãos se reuniram para a celebração da Santa Ceia, que foi seguida pela refeição comunitária, o banquete ágape. Em Atos, a expressão partir o pão significa celebrar a comunhão. Você pode ver isso, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 42, e Atos, capítulo 2, versículo 46. O culto começou com uma pregação da palavra, e Lucas relata que Paulo pregou até a meia-noite. Os crentes ouviram com alegria a longa pregação de Paulo, muito embora muitos deles provavelmente tivessem trabalhado o dia inteiro. Então aqui ele faz algumas considerações práticas, pensando aqui do versículo 7 ao 12, onde tem o relato do rapaz que cai da janela e morre e é ressuscitado. Há ali um milagre também. E ele continua: eles viam a visita de Paulo como uma oportunidade extraordinária de receber instrução de um apóstolo, e sabiam que na manhã seguinte, e aí ele coloca em apóstolo, segunda-feira, Paulo iria partir para a Síria juntamente com seus companheiros. Portanto, eles se alegravam em ouvir Paulo explicar as Escrituras. Ou seja, Simon Kistemaker, ele compreende, e é interessante você entender, não querendo usar o argumento da autoridade, que é geralmente as pessoas querem usar quando não tem razão, mas eu citei aqui um dos melhores comentaristas bíblicos da atualidade, né? Que nós temos material dele ainda hoje, e que é consultado, né, por vários estudiosos. Então, tanto William Hendriksen como Simon Kistemaker eram homens muito capazes, né, versados na língua grega, na prática da exegese, na prática da hermenêutica, e que se debruçaram sobre esse texto. E observamos que no comentário ele afirma que, primeiro, o primeiro dia da semana é de fato o domingo, não o domingo pensando aqui na sexta-feira, no sábado, finalzinho do sábado, entrando para o domingo, mas de fato o domingo. E que ele esticou ou prolongou as suas palavras até a meia-noite, porque no dia seguinte, segunda-feira, ele iria partir. E além do mais, o partir do pão aqui é de fato, segundo ele, a festa do amor, que era onde ocorria simultaneamente, em algum momento, a ceia do Senhor, ou seja, a Eucaristia. Então, depois eu vou certamente gravar alguns outros vídeos comentando mais alguma coisa a esse respeito, mas por agora é somente para o vídeo não ficar tão longo. Então, Deus abençoe. Se você gostou, dá um like aí. Se ficou com dúvida ou tem alguma coisa que você talvez tenha visto no texto que eu não tenha visto, ou você ouviu em algum lugar e queira comentar, fica à vontade para colocar aí abaixo nos comentários. Deus abençoe.